Olá, tudo bem? Eu sou Grazi Aguiar e o programa Educação e Saúde de hoje começa agora. A intolerância alimentar pode ser difícil de ser identificada. O problema é considerado uma resposta do organismo à ingestão de determinados alimentos em função de uma dificuldade no processo digestivo. A gente começa hoje o Educação e Saúde com uma reportagem sobre o assunto. A nossa repórter Susan Rodrigues conversou com um especialista sobre esse tipo de problema que atinge cerca de 8% das crianças com até 2 anos de idade e 2% dos adultos. Acompanhe. É isso mesmo, Grazi. A maior incidência dessas intolerâncias tem preocupado os pais e também os professores. Afinal, é preciso ter um cuidado também na instituição de ensino. É por isso que a gente está aqui hoje com a doutora Cristiane de Domênico, que é endocrinologista, e vai explicar pra gente o que de fato são as intolerâncias. Afinal, elas são diferentes das alergias, né, doutora? A alergia alimentar normalmente inicia bem precocemente na criança. É aquela criança que, na maioria das vezes, nas primeiras fórmulas que coloca na sua alimentação, na primeira vez exposta ou segunda vez exposta a um alimento, tem crises de alergia. O que é uma crise de alergia? Já começa logo depois a dar coceiras, então a criança fica irritadiça, pode aumentar muito o abdômen, flatulência, ou tranca, ou dar diarreia logo em seguida. Mas aí a alergia alimentar tem um risco grave até de vida, porque ela pode ter até chegar a ter aquilo que a gente chama de edema de glote, então fecha a garganta, que é uma emergência médica. Então a alergia alimentar é mais rápido de efeito e é mais grave. Uma intolerância alimentar é aquela intolerância que começa normalmente, pode iniciar na infância, então logo que começa a ser exposto a alguns alimentos no início da vida, antes do primeiro ano de vida, mas normalmente começa mais nos 4, 5 anos, que a criança começa a aumentar a gama de alimentos que começa a consumir, né? E é aquela criança que começa a reclamar de dor de barriga, tranca, então volta da escola com bastante gases, assim, flatulência. Uma criança que sempre tinha o intestino normal começa a trancar, começa a ter diarreia. E também pode dar, assim, irritabilidade na criança, aquela criança que chora, que tá mais irritadiça, às vezes não sabe por quê também. Então pode ser uma intolerância a um alimento. E quais cuidados os pais precisam ter nesse primeiro momento, né? De identificar esses problemas, identificar essas reclamações da criança, de certa forma, o que eles precisam fazer nesse primeiro momento? Num primeiro momento, assim, primeiro, tem que observar bem a criança. E principalmente observar o que a criança vem comendo. Então, quando ela tem essa queixa, fazer um recordatório alimentar, primeira coisa, o que ela vem comendo, de repetição principalmente, né? E procurar um médico. E também esse diálogo da família com a instituição, né? Quais são os cuidados dentro da instituição? Afinal, é uma variedade de alunos, né? A gente tem que ter esse controle, mas como a instituição pode agir dessa forma para ter esse cuidado? Precisa ser feita essa comunicação pai-escola, porque principalmente escolas públicas, que eles fornecem alimentação no dia todo, e muitas vezes o que acontece é que as cozinheiras, elas podem acrescentar alguns ingredientes além daquele que a gente está enxergando. Então, por exemplo, feijão. Às vezes usa alguma coisa, alguma farinha para engrossar um pouquinho o caldo do feijão, ou algum tempero diferente que pode estar utilizando. Uma coisa muito importante também é criança com doença celíaca. A doença celíaca ela é muito mais grave, ela pode ser mais grave, ela não é uma alergia, ela é uma intolerância alimentar, mas as crianças que têm, os adultos que têm doença celíaca, podem desenvolver os sintomas mesmo com pequenas contaminações. Então, por exemplo, a panela que é feita uma comida, ou mesmo só o forno que foi colocado o pão, se colocar uma outra comida ou foi utilizada a mesma colher, a mesma faca para cortar uma outra, já vai ter sintomas e às vezes são sintomas graves. Então tem que sempre avisar as cozinheiras, avisar a escola, e a escola precisa interceder e ter esse cuidado que pode causar doença grave. E uma dúvida muito frequente, doutora, é em relação à evolução das intolerâncias e também o surgimento delas na vida adulta, né? Porque isso pode acontecer. As alergias, normalmente que iniciam na infância, com a vida adulta, com a idade 10 anos, até antes, 6, 7 anos, elas costumam desaparecer. Então, algumas alergias desaparecem.
Algumas podem iniciar também a qualquer momento na infância e na idade adulta. As intolerâncias, elas já tendem a continuar. Por quê? Na verdade, assim, porque a nossa alimentação ela é muito industrializada, muito cheia de alimentos, repleta de alimentos mais inflamatórios, alergênicos, e que o corpo ele não está acostumado, e o que eu falo sempre, a gente não foi feito para comer o que a gente vem comendo hoje em dia. Então, muitas coisas o corpo não reconhece, ele não sabe digerir aquilo, né? Então, as intolerâncias, elas tendem a não desaparecer e muitas vezes até agravar com a idade. E para quem está em casa, né, pra gente reforçar para quem está em casa, o importante mesmo é a observação, né? Esse cuidado tanto dos pais como das pessoas em si, né, os adultos, para olhar para essas intolerâncias, para olhar para essas reações aos alimentos, né? Muitas vezes a pessoa não sabe lidar muito bem com algumas coisas e, por exemplo, uma dor de cabeça que ela sente frequentemente, diariamente, pode ser uma intolerância alimentar. É importante se observar. Muitas vezes também queda de cabelo, cansaço excessivo, aquele cansaço diário, muita gente vem buscar ajuda e às vezes é só uma intolerância alimentar. Acontece muito da pessoa já vir com o diagnóstico de intolerância alimentar. Então, quando eu pergunto, sim, eu tenho intolerância à lactose. Tá, mas e aí, tem cuidado? Não, não tenho cuidado. Não, eu acabo comendo normalmente, eu não me cuido muito. E tá se queixando de cansaço, dor de cabeça, queda de cabelo, estufamento. Gente, isso é sintoma de intolerância alimentar. Então as pessoas têm que se observar a sua alimentação e buscar ajuda precoce para conseguir resolver o problema o mais rápido possível. Realmente esta é uma realidade de muitas pessoas. Por isso, cuidado na hora de oferecer algum alimento. Segundo dados, mais de 160 alimentos são considerados potencialmente alérgicos. Entre eles, o ovo, leite, soja, trigo, amendoim, peixes e frutos do mar em geral. Para continuar este assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios a Silvia Alexios, nutricionista responsável técnica da Secretaria de Estado da Educação, e também a Carla Janine Medeiros, que é nutricionista da Coordenadoria Regional de Educação de Florianópolis. Sejam muito bem-vindas para a Educação e Saúde. Muito obrigada. Estou muito feliz novamente com o convite e é sempre um prazer estar aqui com vocês, né, para trazer um pouco mais de informações e também aprender, que eu sempre levo algo também daqui que eu aprendo com vocês. Sem dúvida. Seja bem-vinda também, Carla. Obrigada pela oportunidade. A gente começa então com a Silvia, perguntando para ela como é realizado o monitoramento dos casos das escolas, nesse caso de alergia, intolerância, enfim. Então, hoje, como nós sabemos, né, a própria resolução da alimentação escolar preconiza que esses casos de necessidades alimentares especiais, né, em decorrência de alguma patologia ou de alguma alergia, enfim, de diversos casos que podem tanto ser inatos, né, já terem nascido com o escolar, ou que foram descobertos ali ao longo da permanência na escola. E a partir desse momento, então, há um fluxo que nós orientamos para que esses casos tenham a alimentação adequada. Então, como que funciona? Primeiramente, né, o gestor das escolas, ele recebe dos pais um atestado de médico ou nutricionista, atestando, então, que há alguma presença de alguma patologia ou a doença, né, como, por exemplo, diabetes, ou, por exemplo, uma alergia ou intolerância, que é o caso mais comum da intolerância à lactose hoje, que a partir desse momento, né, então os pais, os responsáveis informam a escola, imediatamente o gestor da escola deve informar os nutricionistas, né, das regionais e também os nutricionistas e as empresas que fazem os serviços nas escolas de produção desses alimentos, da alimentação escolar propriamente. E daí, a partir desse momento, nós acompanhamos, monitoramos, porque essa alimentação adequada a determinadas patologias ou intolerâncias, ela é sim um direito para todos, né? Então, independente da patologia ou necessidade alimentar diferenciada daquela padrão que haja, ela deve sim ser atendida. Então, a partir daí, se faz o monitoramento. O trabalho, a orientação, qual cardápio vai ser
adequado para aquele escolar, para aquele caso, né? E esse monitoramento ele vai se permanecer ao longo da permanência do escolar na escola. E a Carla está lá na ponta, né, vendo tudo Sim. isso, esse resultado chegando, né, Carla? Como é que vocês trabalham, como é que é feita a seleção desses alimentos? Então, na verdade, como a Silvia falou, chega para nós o atestado vindo da escola, né, vindo dos pais. Nós fazemos essa conferência e isso tem um registro do nosso controle, para entrar em contato com essa unidade escolar, com essa escola, né, unidade educacional, e com a empresa que produz os alimentos, que são baseados nos cardápios elaborados pela Secretaria de Educação, pela Gerência de Alimentação. Então, nesse cardápio diferenciado para esses escolares que têm, exemplo, a intolerância à lactose, para aqueles que seriam, no dia dando um exemplo, iogurte com fruta, para essa criança vai ser servido iogurte sem lactose. Então, isso tem que ter um planejamento. Então, esse cardápio vem com um tempo de antecedência suficiente para o aprovisionamento desses gêneros, né, desses alimentos. Então, se são outros alimentos que não tenham leite, o cardápio é igual para as outras crianças. É só para essa situação em específico. Para o diabético tem uma diferença, né, o pão integral no lugar do pão fatiado, se fosse o pão branco, né? Um aumento da quantidade de fibras para alguma outra preparação, mas de uma forma geral já se pensa, né, no aumento da quantidade de fibras mesmo para já atingir todo o público dos escolares. É preciso ter especificado, obviamente a gente está falando numa forma geral, não só nas escolas, mas os rótulos dos alimentos, eles são importantes, essa especificação, para que seja identificado isso também, né, Silvia? Você como nutricionista? Sim. Os alimentos, sem dúvida, no rol já de alimentos que nós preconizamos, né, tem a descrição, o detalhamento de cada alimento, então já se pensa em alguns alimentos que vão ser utilizados para a elaboração desses cardápios para essas necessidades alimentares especiais. Os cardápios já das necessidades alimentares especiais mais comuns, como diabetes, doença celíaca, hipercolesterolemia, intolerância à lactose e a alergia à proteína do leite, esses cardápios já estão, inclusive, à disposição no site, né, que eles já estão planejados, com as substituições dos alimentos. Então, no momento da elaboração, é que na produção é importante se atentar ao rótulo realmente se aquele alimento está sendo utilizado onde ele deve ser utilizado, né? E não simplesmente seguir o cardápio padrão. Então, para cada escolar que tem essa necessidade, já fazer o cuidado em olhar a rotulagem. E sim, né, hoje a lista de ingredientes que os alimentos trazem, ela tem que ser o mais completa possível e geralmente na ordem decrescente do ingrediente. Então, é possível até que alguns escolares tenham uma tolerância maior, né? Existe uma certa tolerância, porém, nos casos de alergia, né, nós estávamos conversando antes, é muito perigoso, né? Então tem que ter realmente a exclusão daquele ingrediente e tem que estar ali no rótulo, né, bem claro de que não exista aquele ingrediente que pode causar uma alergia para aquele escolar que já tem um diagnóstico de alguma alergia, né? Essa orientação, ela é, por exemplo, no caso de alergia, que a gente sabe que existem casos gravíssimos, né, de alergia, por exemplo, amendoim, enfim, eu recebi até esses dias na agenda do meu filho essa orientação, não podia ter nada de... É claro que a gente acaba levando os alimentos para a escola, nesse caso, mas para que isso não aconteça, que não poderia levar amendoim, porque tem uma criança que tem alergia, independente se é da sala ou se não é, essa orientação, ela chega para a família também, de alguma forma, Silvia? Sim, e normalmente as famílias já vêm com de certa forma, com um pouco desse conhecimento. Quando se traz o atestado na escola, provavelmente passou por um médico, um nutricionista que atestou essa alergia, né? E é por isso que a gestão é muito importante logo inicialmente, né? Por isso que muitas vezes já é divulgado entre os pais, para que tenha esse cuidado, né, em relação a certos ingredientes, algo que possa ser utilizado na formulação de um cardápio. A devolutiva, sim, é importante. É por isso que hoje, né, os nutricionistas acompanham de cada escolar que apresentar o atestado, acompanham o caso. É importante que muitas vezes
como a Carla já colocou muito bem, né, ela mesmo entra em contato com os pais à medida que, né, vão surgindo esses atestados, essas declarações dessas diferenças alimentares, haja uma conversa com os pais também para fazer as suas orientações. Então, todos os cardápios com necessidades alimentares especiais, que têm restrições, também vêm as informações por escrito e isso também está disponível no site. Essas observações. E essa conversa é muito importante, né, Carla, que vocês fazem com os pais, com as famílias, para esse entendimento melhor, né? Então, esse processo chama Educação Alimentar e Nutricional, que acontece na escola e para a família, né? E que muitas vezes os pais não têm esse conhecimento que pode ser recente do diagnóstico do seu filho ou já traz de uma forma equivocada esse conhecimento e não acredita ou não conhece que a escola forneça esse alimento saudável e que não vai causar prejuízo para o seu filho. E muitas vezes ele opta por levar, né, o filho levar de casa o lanche e que muitas vezes é um lanche com alimentos ultraprocessados, que não são alimentos saudáveis. Então, esse processo a gente vem começando a fazer de trazer esse conhecimento para os pais, né, em casa e na escola, para o aluno, para o estudante, né, para ele compreender que a escola tem essa responsabilidade também, porque a Secretaria de Educação, né, os nutricionistas, essa equipe, se preocupa com esse cuidado, porque tem uma legislação também que ampara tudo isso, para garantir essa alimentação saudável, adequada e sem riscos, né, e que seja, né, também em casa, que venha de casa, que não em casa a gente tenha que fazer lá na escola essa correção ou esse ajuste, né, que é o mais comum. A gente tem que fazer ajuste porque o alimento vem de casa de forma não saudável. Você já parou para pensar como é feita a escolha e inclusão de alimentos específicos para as crianças e adolescentes que possuem algum tipo de intolerância ou alergia alimentar dentro da escola? A gente já conversou um pouco sobre isso no primeiro bloco. Mas só para você entender, existe um programa específico para que esses cuidados aconteçam também dentro das escolas. Segundo a resolução de número 6, de 8 de maio de 2020, os cardápios, né, da alimentação escolares devem ser adaptados para atender aos estudantes diagnosticados com necessidades alimentares especiais, tais como doenças celíaca, diabetes, hipertensão, anemias, alergias e intolerâncias alimentares, dentre outras, e considerando também a lei de número 12.982 de 2014, que determina o fornecimento de alimentação escolar própria aos alunos que apresentam estado ou condições de saúde específicas. Eu volto a conversar com a Silvia Alexios, nutricionista responsável técnica da Secretaria de Estado da Educação, e também com a Carla Janine Medeiros, nutricionista da Coordenadoria Regional de Educação de Florianópolis, que vão explicar melhor para a gente como é feita na prática essa inclusão de alimentação diferenciada. Vocês já falaram bastante no primeiro bloco sobre isso, né? Como é feito, a gente relatou bastante, né? Mas essa lei existe, né? E é importante que seja dita que é necessário que as pessoas entendam que é preciso as crianças terem essa alimentação, esses cuidados, né? E tudo que vocês acabam realizando, esse trabalho todo. Então, como é feito nas escolas essa inclusão? Os cardápios, eles são montados, você já falou, né, Silvia, tem lá no site da Secretaria, mas sempre com a orientação das coordenadorias, seria mais ou menos isso, né? Exato. Então, existem cardápios já pré-estabelecidos para essas necessidades alimentares mais conhecidas, como você já citou, como nós citamos aqui, né, diabetes, intolerância à lactose, enfim. Porém, podem aparecer ali, dentre outras, uma infinidade de patologias e necessidades alimentares específicas, né? E que nós temos acompanhado, né? Cada vez mais é tendência não apenas observarmos, né, o diagnóstico até de patologias não tão comuns, que eu já vi casos, por exemplo, de fenilcetonúria, né, o que seria específico? É bem específico, é uma necessidade alimentar que deve excluir totalmente um aminoácido chamado fenilalanina, então, e que a maioria dos alimentos naturalmente já contém esse aminoácido na composição, porque a presença dele na alimentação de alguém que tem fenilcetonúria pode causar grandes prejuízos, principalmente ao sistema neurológico. Então, esse cuidado, essa quantidade, ela pode até acontecer na alimentação, mas porém uma
quantidade muito ínfima, muito pequena, né? Então, a alimentação do dia toda tem que ser monitorada. Então, não só dentro da escola, como fora da escola, né? Então, é importante que se conheça. E, assim, outras necessidades alimentares que estão surgindo, e nós temos até conversado bastante, discutindo, porque é até muito novo para a gente, né? Por exemplo, assim, a necessidade de opção por uma dieta vegetariana e vegana. Então, isso não é necessariamente uma patologia, porém, como se coloca, né, perante a legislação, isso pode ser um direito também garantido. Então, nós estamos olhando também para esses casos, né? Desde que a família, então, tenha conhecimento, né, emita uma declaração de estar ciente dessa opção por uma dieta, por exemplo, vegetariana, que exclui todos os alimentos de origem animal. Nós, nutricionistas, nós fazemos, sim, uma adaptação do cardápio para que esse escolar receba apenas, então, os alimentos de origem vegetal, né, e da melhor maneira possível para que seja composto também pelos nutrientes necessários ao desenvolvimento, ao crescimento normal. Então, isso é bem importante e é lógico que vai para além da nutrição, né? Uma discussão bastante ampla. Então, cada vez mais vão aparecendo outras patologias, outros cardápios diferenciados, como principalmente o autismo, né, Carla? Sim, então a gente sabe dessa particularidade para o espectro autista, que é comum ter a seletividade de alimentos ou pela cor, pela textura. Então, esse cuidado para a gente tem acontecido de forma bem recente, né? Essa demanda, e a gente tem tentado atender da forma mais abrangente, mais próxima, né, do ideal possível. Tem dado bastante certo. Existe muitos casos diferenciados? Como é que é feito, assim, essas intolerâncias? A gente sabe que elas são mais frequentes, né? Mas casos específicos, eles são muito recentes? Como é que é essa questão de... Não, o recente para a gente mesmo é essa questão do autista, né? O cuidado para a inclusão, né? Como um todo com os demais escolares, mas dependendo da situação, sempre tem um professor ou alguém, né, junto com a criança e que já vai informar para a cozinha que precisa, né, separar o prato para fazer diferente ou para não oferecer todos os alimentos, o colorido que causa rejeição para a criança naquele momento, né? E nos outros não temos grandes problemas, né? Isso já fica mais claro, a criança, ou se já é um adolescente, ele já tem essa noção e ele já comunica com antecedência. O que não dá para acontecer e que daí a gente não consegue atender é que chegar naquele momento que é distribuída a refeição, no horário do lanche, e dizer que tem que ser dessa forma. Daí pode ser que não tenha o ingrediente ou o alimento para fazer a substituição. Por isso a necessidade de enviar a declaração, o atestado, né, essa comunicação com antecedência para que possa ser atendido. Por isso essa orientação familiar também é muito importante nesse processo, né? É muito importante. Existem, inclusive, algumas patologias ou intolerâncias que são temporárias, né? Durante o percurso do ano escolar, do ano letivo, pode ser que passou um determinado momento que já não sente mais aqueles sintomas, pode até ter se curado, né, daquela intolerância, e aí passar a receber novamente um cardápio geral, um cardápio adequado também. Então, nesse sentido, é sempre importante que se oriente, né, que os pais passem por uma avaliação dentro do meio da saúde, né, seja por um médico ou um nutricionista, no início até do período letivo, né, para já trazer esse diagnóstico, se necessário, já trazer esse atestado, tanto do médico como do nutricionista é válido, e emitindo essa declaração, né, dessa ciência, dessa opção por adequar a sua alimentação. Então, hoje, nós sempre nos deparamos, sim, com necessidades novas, né, porque é uma infinidade, né, de pessoas, de famílias, de seres humanos que nós estamos lidando, né? E então, esse olhar atento faz toda a diferença quando a gente orienta, mas que a família também receba um feedback de como que o aluno está evoluindo na escola. Isso é importante, né? Depois da pandemia, acabou existindo mais casos, assim, ou não?
Olha, Ela nós trouxe não- alguma coisa de diferente a pandemia? Não temos análise para esses dados, para dizer se isso foi pós-pandemia ou não, né? Enquanto a Silvia falava, me veio a importância para registrar que é diferente de dizer eu não quero isso hoje porque eu não gosto. E aí isso é trabalhado no processo todo da educação alimentar e nutricional, com o aluno em sala de aula, e nós temos iniciado essa atividade, esse trabalho, sabe? Então é diferente, esse detalhe aqui, essa especificidade é para os casos de intolerância, de alergia. O não querer por não gostar é um outro trabalho que também já vem sendo realizado, mas que vai mostrar a importância daquele alimento, que contém aquele nutriente, o que vai fazer para a saúde do escolar ingerir aquele alimento. Mas se não gosta daquele, tem outros que substituem. Então tudo isso está sendo trabalhado já em sala de aula, sabe? Sem dúvida alguma, A né? educação alimentar é essencial e é o espírito, né, da educação, que a alimentação também é educação. Sem dúvida, alimentação e educação. E isso não tem como fugir. Dica boa é dica compartilhada, não é mesmo? Chegou a hora, então, da gente saber com você como lidar, né, com as intolerâncias aí da sua casa. Afinal, quando se descobre um distúrbio alimentar, é normal que a gente fique um pouco perdido no início. Por isso eu volto a conversar com as nossas nutris aqui, a Silvia e a Carla, para falar um pouco mais sobre essas dicas. E geralmente a gente estava conversando um pouquinho, né? A gente vai entrar agora num assunto meio geral. Quando a gente fala o Educação e Saúde, ele é para a comunidade escolar inteira, a gente passa em todo o estado, então tem pai, mãe, enfim, muita gente assistindo, e é importante a gente falar sobre isso também. É que às vezes essa questão da descoberta da intolerância, ela acontece um pouquinho mais tarde. Como é que acontece? Se é alergia, é na infância? Como é que se descobre esses distúrbios alimentares, Silvia, para a gente orientar um pouco mais? A descoberta, ela pode vir de diversas formas, né? E hoje nós sabemos que com a oferta da variedade maior de alimentos, às vezes é mais difícil de identificar exatamente onde foi que se deliberou, né, iniciou aquela intolerância ou aquela alergia a determinados ingredientes ou alimentos. Porém, normalmente ela é percebida, né, justamente quando o alimento pode causar alguma manifestação na pele, né, manchas na pele. O intestino, né, se ele dá muitos sinais, né? Dá muitos sinais, o funcionamento intestinal, né, diarreia frequente, é muito importante ficar muito atento a isso. E, enfim, de várias maneiras, a própria, assim, rejeição, assim, do paladar, né, que pode também ser manifestada quando acontece, né, o desencadeamento dessa intolerância, dessas patologias. E uma série de sinais mais comuns, né? Por exemplo, tontura, cansaço, né? Essa fadiga, assim, até mesmo o desinteresse pela escola pode estar ligado a alguma patologia, alguma necessidade alimentar diferente que esteja acontecendo. Eu gosto muito também de tentar compreender, né, num estudo mais amplo, que hoje é tratado como a nova medicina, que pode também acontecer devido a algum conflito, um aspecto emocional que o escolar, né, ou a família tenha vivenciado. Existem muitos exemplos disso, tenho percebido na minha prática, estou 20 anos na profissão, né, que muitas vezes essa intolerância, essa manifestação diferente do corpo veio após, assim, o falecimento de algum familiar, ou um rompimento de um laço afetivo. Então, isso também é importante que a gente fique atento e faça, sim, uma associação com isso, né? Para que se procure ajuda nesse sentido, porque muitas vezes você, buscando ajuda nesse sentido também, de tratar o emocional, o sentimental, vai impactar também na sua qualidade do que
você vai se alimentar e como o teu corpo vai aceitar aqueles nutrientes, aqueles alimentos. Por isso que daí eu volto na questão pandêmica ali, Carla. Sim. Porque a pandemia trouxe muito isso, né? As pessoas ficaram muito em casa, enfim, trouxe aquela ansiedade, às vezes a angústia, a falta de convívio com as pessoas, né? Isso acabou, é por isso que a minha pergunta anterior, porque às vezes pode ter desencadeado alguma coisa, enfim, né? Isso é possível acontecer, né, Carla? Sim, tem estudos recentes, muitos, já comprovando o aumento da obesidade, das doenças crônicas não transmissíveis pós-pandemia. Exatamente por isso, por essa alteração emocional, seja da ansiedade, do privar-se, né, do convívio comum, do ir e vir, né, que nunca se passou por essa situação. Então, com o aumento dos alimentos ultraprocessados, o aumento da ingestão dos açúcares, né, das bebidas açucaradas, né, que inclui os doces também. Então, isso já tem comprovação que aumentou bastante os índices de obesidade dessas doenças, mas não a relação com essa questão das intolerâncias, né? E se tem esse dado, não é do nosso conhecimento em específico até o momento. Entendi. E assim, descobriu, né, dessas intolerâncias, alergia, como agir? Qual é a dica principal que você dá, Silvia, para as pessoas que estão em casa, para que elas, né, separar os alimentos, a família toda cuidar disso, informar a escola, o que é Isso. o princípio? Tanto em casa como na escola, há que se informar todos, né, presentes do convívio, o mais rápido possível, né, para que mais rapidamente possível sejam feitas as adequações importantes que vão dar aquele alívio para a saúde, né? Privá-lo da exposição frequente que pode agravar ainda mais algo que pode ser momentâneo, agudo, né? Evoluindo aí para uma doença às vezes até mais grave. Então é importantíssimo que a primeira coisa é trazer essa informação. E como? Tanto para a família quanto para a escola, essa informação ela deve ser formalizada, né? Através do atestado médico ou de nutricionista, como eu falei. Então, é importante, sim, passar por algum desses profissionais para que atestem, para que realizem alguns exames, se necessários, né? E coloquem mais especificidade do qual é a necessidade alimentar. Então, a partir do momento em que haja informação, obviamente, né, a essa devolutiva, a educação alimentar e nutricional vai começar a ficar mais focada nesses aspectos para orientar a respeito, por exemplo, da compra dos alimentos, né, aquisição, o olhar mais cuidadoso aos rótulos, né, a lista de ingredientes e também de como fazer a adequação, já que não é algo assim tão simples muitas vezes, né, de você fazer uma panela separada em casa, por exemplo, né? Nós sabemos que na prática, assim, mas também trabalhar, então, essas questões de escolhas, né, que podem ser aproveitadas pela maioria dos familiares e na escola também, o que for possível, né, adequar, vai ser adequado, então, a partir do momento que tem essa informação. A contaminação, Carla, a gente estava falando sobre isso, os celíacos têm que ter mais cuidado, como é que cuida dessa contaminação, principalmente dentro de casa, estendendo para a escola, obviamente? Para as alergias alimentares e para a doença celíaca, que não é uma alergia em si, né? Esse cuidado é maior porque essa questão, quando fala contaminação cruzada, um exemplo prático é uma faca que passou um exemplo de um alimento que contenha um pão que tem um glúten, por exemplo, passei manteiga nesse pão. Com essa faca, se um celíaco usar para o seu pão, isso pode ser uma forma de manifestar o sintoma para a doença. E muitas vezes a gente observa na prática, uma vez ou outra não tem problema, é só um pedacinho. Tem problema. Para esse caso, é tão grave quanto comer uma grande quantidade. Então, nesse caso, a exclusão, a separação dos utensílios, né, como a Silvia deu exemplo da panela, diferente do ambiente em si, né, para esses da alergia, para a doença celíaca. Mas isso tem que ser observado
detalhadamente com um profissional, com um médico, para saber o nível dessa intolerância ou dessa alergia ou dessa doença, para que se faça isso. Não são para todos que tem que ter esse cuidado tão específico, né? Qual a idade que se descobriu essa alergia, né? Que quem já vem da primeira infância, os pais já sabem, já trazem isso, acabam não aceitando mesmo a alimentação da escola porque preferem ter esse seu cuidado, mas desde que a gente pense, né, que seja o melhor alimento para o seu filho. Sem dúvida alguma. Meninas, muito obrigada pela participação, né? Mais uma vez a gente trazendo muita informação sobre educação e saúde, né? Sobre alimentação escolar, o quanto isso é importante, estendendo isso para a comunidade escolar. Muito obrigada. Eu fico à disposição, é sempre um prazer. Eu agradeço em nome de todos, né, que trabalham, a equipe maravilhosa de nutricionistas. Obrigada pela E fico à disposição. Obrigada, Sim, Carla, também. obrigada. O Educação e Saúde vai ficando por aqui. Se você quiser rever este programa, é só acessar o nosso portal educasc.com.br. Nós também estamos no Spotify, procura por EducaSC para rever este e outros programas. Eu espero você amanhã para a gente falar sobre tecnologia na educação. Até lá. Tchau, tchau.